Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal e o objetivo do vídeo de hoje é discutir os currículos da sociologia na educação básica, compreendendo seus referenciais e analisando as suas aplicações na experiência docente prática. Para isso, gente, a gente vai usar como referência o artigo do professor Daniel Gustavo Mocelin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado O Currículo pelos Professores, Práticas de Ensino de Sociologia no Ensino Médio em Porto Alegre, publicado em 2021. A ideia geral do nosso vídeo introdutório é que os referenciais configuram um currículo ideal para a sociologia na escola, que é associado à busca por uma sociologia viva. Mas a prática docente real oferece mais dimensões para que a gente possa pensar no que ensinar de sociologia na escola básica. Bom, gente, as orientações e os referenciais curriculares são entendidos, então, como uma gramática elementar. São diretrizes para o planejamento e para o desenvolvimento das atividades educacionais. Elas, em alguma medida, os documentos, as orientações, procuram traduzir o legado científico e epistemológico das ciências sociais para buscar, então, uma aplicação na prática escolar. São prescrições gradualmente construídas e disputadas pelo campo da sociologia da educação básica. Essas orientações e esses referenciais curriculares podem ser entendidos também como um ponto de partida para qualificar a prática de ensino. Na sala de aula, quem define o currículo é o professor, é o docente, é a professora responsável pela turma. E pode haver, então, um possível descompasso entre os referenciais, os documentos normativos, as orientações, e o que realmente acontece na prática. Pode haver, de certa forma, uma separação entre aquilo que a gente vai chamar de currículo ideal e currículo usual, que é aquele currículo que é aplicado na prática. Esse currículo ideal reúne conteúdos e métodos considerados parâmetros de uma área de ensino. São essas orientações, os referenciais curriculares oficiais, que indicam um padrão para o currículo típico, uma concepção básica de alfabetização sociológica, a busca por uma sociologia viva. Esses documentos oficiais também tendem a fugir de concepções enciclopédicas ou muito politizadas, ou então muito espontaneístas para a sociologia escolar. As OCM Sociologia, as lições do Rio Grande Sociologia, são, por exemplo, documentos flexíveis, reflexivas e sensíveis à realidade e às necessidades do conhecimento escolar, embasadas em práticas operacionais e não em conteúdos prescritos. São mediações entre conteúdos, contextos e cultura local da escola que estão propostas nessas orientações e nesses documentos. Pegando o exemplo de currículo ideal, as OCM Sociologia, nela há o projeto de dois princípios relacionados. Os princípios epistemológicos, fundamentos pedagógicos da sociologia escolar, a busca por um estranhamento e pela desnaturalização da realidade. E também princípios metodológicos, que têm relação com a ideia de relacionar teorias, conceitos e temas, com as teorias lidando com explicações, com os conceitos lidando com traduções e com os temas servindo como casos concretos. Abrindo aspas para o texto do professor Daniel Mocelin, a gente pode então dizer que uma sociologia viva, lá na página 68, que uma sociologia viva se opõe a uma sociologia morta. O que está vivo cresce e se desenvolve. Não é estático, mas dinâmico. Tem como propriedade existir e estar em transformação. Segue um caminho hoje, outro amanhã, sem se perder pelo percurso, a sua essência. Muda de lugar sem se desprender da sua história. Continua acumulando experiências. Nesse sentido, entende-se por uma sociologia viva aquela que contribui com as inúmeras possibilidades de trajetória que podem ser seguidas por estudantes do ensino médio, sem a ambição de torná-los protótipos de sociólogos,
nem ativistas políticos, mas uma sociologia que ensina aspectos do seu arcabouço teórico, metodológico e conceitual de maneira pragmática, com foco na prática, de modo a contribuir com o desenvolvimento de qualquer percurso pessoal, profissional ou político, que seja útil à formação de todos, independentemente das suas características, perfil, escolhas, valores e identidades. Para argumentar a partir das suas categorias, o professor Daniel Gustavo Mocelin realizou um conjunto de entrevistas semi-dirigidas com 54 professores, sendo 30 mulheres e 24 homens na cidade de Porto Alegre. Esses docentes foram indagados sobre a finalidade do ensino da sociologia na escola e sobre a contribuição das aulas de sociologia para a formação no ensino médio. A partir dessas perguntas, dessa pesquisa do professor Daniel, surgiram então 3 categorias nas respostas concedidas por esses e por essas docentes. A primeira, a ideia de estranhar e desnaturalizar. A segunda, uma perspectiva de uma história do conhecimento sociológico. E a terceira, partir da ideia das opiniões dos estudantes e das estudantes. Partindo então dessa primeira dimensão, que é a dimensão do estranhamento e da desnaturalização, surgida a partir das entrevistas realizadas na pesquisa, a gente pode pensar no que o professor Daniel chamou de um currículo pragmático. Um currículo que mobiliza a conexão entre teorias, autores e conceitos para tratar de temas, acionando como prática pedagógica a pesquisa. Um currículo que envolve a atuação conjunta de professores e alunos, em que os temas, o cotidiano, a concretude, geram a demanda por conceitos, uma espécie de tradução, e teorias, uma espécie de explicação. Já a categoria do currículo enciclopédico, uma espécie de história do pensamento sociológico, surgiu a partir do relato de professores que praticavam o currículo de sociologia na educação básica como um grande mapeamento de conceitos das ciências sociais, uma grande sistematização de teorias e de contextualização de autores. Mobiliza recursos didáticos, especialmente como textos e livros, sobretudo os manuais, os livros didáticos. Busca um rigor conceitual, dessas pessoas que responderam a partir dessa categoria, buscam um rigor conceitual, uma promoção da linguagem sociológica. Buscam também uma relação com avaliações e processos seletivos externos à escola, como as avaliações de larga escala. Então, os professores e professoras que responderam mais a partir dessa ideia de uma história do pensamento sociológico foram enquadrados, foram colocados nessa categoria do currículo enciclopédico. Já a categoria do currículo espontaneísta tem a ver justamente com a ideia de buscar o tempo inteiro as opiniões dos estudantes na sala de aula. Não há, portanto, maior preocupação com a formação de hábitos intelectuais típicos da área ou de uma linguagem sociológica. São encontros mais informais, conversas sobre atualidades e problemas sociais. Há um tratamento de temas polêmicos, sem relação mais forte com conceitos e teorias das ciências sociais. Então, essas 3 categorias mais amplas, produzidas pelo professor Daniel a partir da sua pesquisa, dão conta, obviamente, de uma parcela, de um conjunto de possibilidades analíticas a partir daquilo que é praticado na cidade de Porto Alegre, dito pelos professores e pelas professoras que participaram da pesquisa, como possibilidades, como a realização prática, o exercício prático dos currículos de sociologia na educação básica. Aqueles que relatam uma sociologia chamada pelo professor Daniel de mais pragmática, buscando desnaturalizar e estranhar a realidade social, aqueles que buscam construir uma história do pensamento sociológico mais aprofundado, e aqueles que buscam mais trabalhar a partir das opiniões dos estudantes. É claro que isso não esgota o assunto, gente? Mas, de certa forma, nos coloca diante de 3 categorias que a realidade empírica está nos mostrando na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que podem nos ajudar a pensar o currículo da sociologia na educação básica. Para fechar o nosso vídeo, então, como considerações finais, a gente pode dizer, com base no texto do professor Daniel Mocelin, que o currículo ideal parte das orientações e das referências, dos documentos normatizadores da sociologia na educação básica e qualifica e profissionaliza o campo da sociologia escolar, a presença desses currículos ideais a partir das orientações e dos referenciais. Esses documentos oficiais, então, servem como um ponto de partida do ensino de ciências sociais na educação básica. A articulação entre o que
prega esse currículo ideal e as diferentes formas de aplicar um currículo usual, um currículo prático, né? Um currículo aplicado, pode produzir uma sociologia viva no âmbito da educação básica. Se vocês estão acompanhando, gente, o nosso trabalho aqui no canal Sociologia Artesanal, eu peço que vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, né? Acionem a sinetinha, super importante para divulgar, para levar mais longe o nosso conteúdo aqui. Também acompanhem o nosso trabalho no blog sociologiaartesanal.com e no Instagram Sociologia Artesanal. Valeu, aquele abraço e até a próxima.